Ei, ei, som. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a plenitude de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar acompanhando os textos. E é bom que você acompanhe todo o texto, para que essa palavra venha de uma forma muito clara na tua vida. Talvez a tradução, nós vamos ler a tradução que está aparecendo na tela. Acompanhe também na sua Bíblia, para a gente ter uma linguagem só. O texto começa dizendo assim, quando Paulo, ele começa a escrever. Mas antes de ler o texto, eu quero colocar um pensamento meu no texto, que diz assim: prostrar-se diante do Deus de glórias e riquezas insondáveis é o melhor investimento que o homem pode fazer. Prostrar-se diante do Deus de glórias e riquezas insondáveis é o melhor investimento que o homem pode fazer. O texto diz assim, meus irmãos: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, no céu e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Versículo 20. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, e é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu quero que toda a igreja repita o versículo 21 numa só voz. Vamos lá? Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra santa, que foi lida, escrita também, Senhor, há milhares de anos. E eu tenho certeza que quando ela foi escrita, o Senhor estava ali soprando no ouvido do teu servo, para que ele pudesse passar para o papel aquilo que o Senhor queria que a tua igreja entendesse nessa noite. Então eu te agradeço porque a tua palavra, ela é viva, ela é atual, ela é eficaz, e ela tem o poder de transformar, de nos colocar diante de ti, entendendo qual é a nossa posição como servos, adoradores aqui neste mundo. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. A plenitude de Deus. Vamos repetir aquela frase comigo lá? Prostrar-se diante de Deus de glória, riquezas insondáveis, é o melhor investimento que o homem pode fazer.
Você pode aplicar em uma caderneta de poupança dinheiro, você pode deixar na bolsa ouro, valores, você pode deixar tudo isso. Mas a Bíblia nos diz, Jesus nos diz lá em Mateus, que tudo isso são tesouros que a traça corrói e que o ferrugem come e que um dia desaparecem. Mas prostrar-se diante de Deus e buscar a sua riqueza insondável é o melhor investimento que nós podemos fazer. Porque são investimentos eternos, são investimentos que vamos levar para a eternidade, onde vamos continuar nos prostrando diante desse Deus para sempre, para adoração. Portanto, prostrar-se diante do Deus de glórias e riquezas insondáveis é o melhor investimento que o homem pode fazer. Meus irmãos, Deus, em sua plenitude, não mede esforços para abençoar o homem que o procura com um coração grato. Às vezes nós não conseguimos mensurar como é esse negócio. Como é que um Deus santo, cheio de poder e de glória e de magnitude, que está no seu trono de glória, ele está ao mesmo tempo disposto a abençoar um pequeno homem como nós, pecadores, miseráveis, mas o amor dele está disposto a nos alcançar e a nos abençoar. É um negócio meio louco de começar a mensurar isso, porque quando você olha para essa ideia de rei, de súdito, você fala, poxa vida, né? Um rei, é tão difícil chegar próximo de um rei. O presidente da república, é tão difícil um ser humano comum chegar próximo do presidente. Né? Às vezes nas carreatas, quando ele está andando na rua, ele está cercado de seguranças, de um cordão de isolamento, e você vê de longe, mas você não consegue ir perto. Mas a palavra de Deus diz que quando você tem um coração grato, você pode entrar no Santo dos Santos e falar com o Pai. Sabe onde é o Santo dos Santos, irmãos? Antes de Jesus, o Santo dos Santos era um lugar reservado, lá no templo de Israel. Mas quando Jesus passa pela cruz, a Bíblia diz que a cortina do templo se rasga de cima a baixo. E agora aquele Santo do Santo já não tem mais aquela cortina de proteção. Ele foi rompido. Porque o Santo do Santo é onde está o Santo. E Levítico 11:44 diz para nós o quê? Sede santo. Deus fala, sede santo porque eu sou santo. Então Deus espera que cada um de nós, como santos diante dele, entremos em sua presença no Santo dos Santos para falar com ele. Então é muito importante você saber que Deus, ele está disponível para falar conosco. Alguns motivos esse texto nos aponta, porque precisamos nos prostrar diante de Deus. O texto ele tem vários motivos. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre esses motivos, mas eu escolhi 3 motivos nesse texto para nós falarmos. Por que precisamos nos prostrar diante de Deus? Primeiro, simplesmente porque Ele é Deus. Simplesmente porque Ele é Deus. Olha o que diz o versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para o apóstolo Paulo, o fato de ser Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Senhor e nosso Senhor, ele declara, eu me ponho de joelhos para agradecer o bem que ele me fez, enviando o seu único filho para me salvar da condenação eterna. Lembra, irmãos, que nós fomos condenados ao inferno quando Adão e Eva pecaram. Nós somos condenados ali e assumimos no nosso DNA o pecado adâmico. E ali estávamos todos destinados ao inferno.
Mas Deus olha para tudo isso e Deus diz: não, 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 Satanás, você não vai ter o privilégio de levar a minha criação, a minha obra-prima para o inferno. Você não vai fazer isso. Porque neste momento eu estou lançando que da mesma mulher que você induziu ao pecado, dessa mulher nascerá um que vai esmagar a sua cabeça. Você feriu a minha obra, você machucou o calcanhar, mas esse que virá, não vai esmagar teu calcanhar, vai esmagar a tua cabeça. E aí Jesus vem, Jesus nasce, a história vem contando, lá esse episódio acontece lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, depois lá em Isaías 7, 14, vem falando desse menino que nascerá, que será nazireu de Deus, e que será rei, e lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 ou 8, se eu não me engano, o anjo Gabriel anuncia o nascimento do Rei dos Reis, Jesus Cristo, aquele que foi dado a promessa e que a esperança veio por todo o tempo para a salvação do homem. Então Paulo declara: por causa de tudo isso que o Senhor fez, eu me ponho de joelhos para agradecer esse bem maior que o Senhor fez por nós. Irmãos, mas agora nesse texto aqui, uma situação estava estabelecida ali em Israel e preocupava Paulo. Paulo se preocupava com aqueles irmãos, com o fortalecimento espiritual daqueles queridos irmãos, pois ele sabia o quanto era necessário ser forte espiritualmente em Cristo para enfrentar as adversidades que o mundo, que a sociedade empunhava sobre a vida do cristão, e especialmente o novo convertido. Por isso, irmãos, que muitas pessoas que já adentraram o Evangelho, e que ainda retornarão, porque verdadeiramente entregaram a vida para Jesus, hoje estão afastados do Evangelho. Porque as adversidades, aquele aparato que o novo cristão enfrenta é forte demais, e às vezes acaba levando para longe da igreja. Eles não conseguem enfrentar as adversidades que o mundo, que a sociedade impunha sobre a vida deles. O mundo e suas paixões, eles impõem regras doces e fáceis de serem seguidas. Sem críticas, sem observações, sem censuras. Você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer tudo, não tem problema, é normal fazer isso. O mundo põe isso para você. E quando você ainda é um neófito, um menino na fé, uma pessoa que ainda não tem um fundamento bíblico, um conhecimento bíblico, você acaba desviando do caminho de Deus. Mas isso não quer dizer que você está perdido, não. Porque se você entregou a sua vida para Jesus naquele dia que você levantou a sua mão, verdadeiramente, você está um tempo fora, mas você vai voltar em nome de Jesus. Você vai voltar em nome de Jesus, porque o seu nome foi escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que depois que esse nome é escrito no livro da vida, ninguém pode tirar de lá mais. Ninguém pode tirar. Então, meus irmãos, mas com essas facilidades que o mundo oferece, vem a intenção de Satanás de descaracterizar o verdadeiro Evangelho de Cristo, levando cristãos a querer viverem um Evangelho, uma vida com padrões que a Bíblia não aprova, querendo aperfeiçoar o Evangelho às suas vidas de pecado, querendo padronizar um Evangelho de benefícios terrenos, querendo padronizar um Evangelho que satisfaça as suas vontades. E aí a coisa começa a degringolar. Querendo
criar um evangelho, tentando colocar Deus, deixa eu achar aqui uma colocação, como motoboy. Ó, vai ali para mim, faz isso. Quando você pede um motoboy na sua empresa, como é que você fala para ele? Vai em tal lugar, leva o documento, traz o documento, passa em tal lugar. Não é assim? Tem gente querendo que Deus seja nosso motoboy. E não é assim, irmãos. Deus não é motoboy de ninguém. Deus não é Deus para ficar recebendo recados de ninguém. Deus recebe as nossas súplicas quando nós colocamos como verdadeiros servos e adoradores, como está lá em João 4:24. Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores diante dele. Deus não é motoboy para fazer o que eu mando, você manda o que você quer que ele faça. Eu gosto muito de uma canção, eu não sei se ela é nova, mas eu ouvi há pouco tempo, uma canção do Adelino Marçal, não sei quantos conhecem, que ela tem por título que Deus é Deus. E no coro diz assim, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele fala assim, ó, se a porta se abrir, ele é Deus. Mas se a porta se fechar, ele continua sendo Deus. Deus, em sua plenitude, não está atrelado aos nossos desejos e paixões. Deus, em sua plenitude, ele não está sujeito às nossas vontades. Conforme, mas essas paixões, as nossas vidas, as nossas paixões, elas precisam ser mudadas quando nós nos atrelamos a Deus. Não é eu que amoldo o evangelho na minha vida tem que amoldar ao evangelho. Conforme nos orienta a palavra de Deus, que diz, se estamos em Cristo, somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É uma palavra do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você, quando vivia sem Cristo, você tinha seus desejos, suas paixões, você tinha suas razões, mas agora você é uma nova criatura. Agora você vive baseado na palavra de Deus. Você vive baseado naquilo que as Escrituras Sagradas têm para te ensinar. E é assim que nós temos que viver diante desse Deus de uma plenitude eterna. Em sua plenitude, meus irmãos, nós precisamos nos amoldar aos padrões bíblicos e eternos de nosso Deus. Deus, em sua plenitude, ele não mede esforços para abençoar qualquer homem que o procure com um coração grato. Não tenha dúvida disso. Se você tem um problema, e você terá problema, se você está passando por uma situação difícil, e certamente alguém está passando, volte-se para Deus. Apresente-se diante dele. Chore diante de Deus. Clame diante de Deus. E você vai passar por essa luta. Andando, se arrastando ou caminhando, você vai passar. Porque a Bíblia diz que Deus está conosco. O primeiro cântico que foi cantado aqui, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. O Senhor estará conosco. E é assim que a palavra de Deus nos orienta, queridos. E assim o texto continua nos falando. Esse texto nos apresenta também um segundo motivo que nós precisamos para nos prostrar diante de Deus. São muitos motivos. O segundo motivo é porque é Ele que nos fortalece. O segundo motivo porque precisamos nos prostrar diante de Deus é porque é Ele que nos fortalece. Vamos ler o versículo 16. Consegue pôr para nós, filha? Por gentileza, versículo 16. Muito bem. Olha só. Lê comigo, irmãos. Peço. Sabe que interior é esse? É o nosso eu. É o nosso interiorzão, sabe aquela nossa vontade, aquele nosso eu, aquele nosso ego, aquilo que eu quero, não, quem faz assim sou eu. Não, Deus, calma. Peço que da riqueza da sua glória
Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. O Espírito que ele disse: eu mandarei para vós um Consolador que ficará convosco até a consumação do século. Esse Espírito, meus irmãos, que Paulo está falando, que ele ora a Deus, ele roga a Deus, que Deus permita que esse Espírito fortaleça o nosso interior. Que nós sejamos fortes, que nós sejamos como árvores enraizadas, como um alicerce, como um prédio com um alicerce bem feito. Não pode ser a casa dos 3 porquinhos, que só com o sopro do lobo ela se desfaz. Se quisermos vencer este mundo, precisamos desse fortalecimento em Cristo. Aqui em São Paulo, lá na Bahia, lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo que estejamos, se quisermos vencer as tempestades desse mundo, precisamos desse fortalecimento em Cristo. Eu preciso saber onde está, eu preciso buscar, eu preciso clamar, eu preciso me colocar na brecha, eu preciso me colocar diante desse Deus, para poder ter esse fortalecimento em Cristo, para poder vencer a adversidade desse mundo. A glória de Deus é superabundante para alcançar todos os homens e fortalecê-los para passar pelos vales da vida. Às vezes em pé, às vezes se arrastando, mas nós vamos passar pelas adversidades. Precisamos acabar com o romantismo que, se estamos com Cristo, tudo está bem. Isso não é verdade. Às vezes passamos por uns perrengues terríveis, mas passamos e vemos a vitória, mesmo com lágrimas. A alegria vem, como diz a palavra de Deus, depois de uma noite de choro, vem a alegria. Salmo 30, versículo 5, é o que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, a luta, ela sempre vai existir, mas para aqueles que estão diante desse Deus, esse Deus de riqueza e de plenitude absoluta, Ele vai vencer as lutas. É diferente de dizer: se você está com Cristo, você não vai ter luta. É mentira, você vai ter lutas. Eu não abandonei Cristo, eu tenho vivido para Cristo a minha vida. Eu já passei por 2 infartos, já passei por momentos difíceis, já chorei, mas o Senhor me sustentou até aqui, glória a Deus. Eu sei que muitos irmãos têm passado por lutas terríveis, mas o Senhor tem me sustentado, e você tem passado por elas, e você está aqui, você está aí na sua casa, louvado seja Deus. Kátia, sua mãe pode ter ficado internada 1 mês, mas ela está na sua casa hoje, porque a última palavra quem dá é Deus, não é o homem, não é o médico, é Deus. O próprio Jesus, irmãos, ele viveu momentos assim, mas venceu todas. Tem um texto lá em Mateus, que diz que Jesus dormia em um barco, enquanto seus discípulos ali preparados, conhecedores do mar da Galileia, expert em remo, estavam ali remando contra uma terrível tempestade, e o barco ia para lá e vinha para cá e não saía do lugar, e chegou um momento que eles gritaram: mestre, acorda aí, mestre, que a coisa está feia aqui, não vai ter jeito não. Aí bate assim, o texto diz que Jesus acorda, e quando ele acorda, ele diz assim: tempestade, acalme. E o texto diz que fez uma bonança. E tem vários textos que diz que Jesus, que em situações assim, basta a palavra de Jesus, um comando de Jesus, e tudo cessa. Eu gosto muito da passagem de Jonas, quando diz que o mar está revolto, que o mar está engolindo os marinheiros, e eles jogam as bagagens no rio, joga as carnes secas, joga as farinhas, joga os beiju, joga tudo dentro do rio, dentro do mar, da tentativa de aliviar o peso do navio, para que não afundasse. E o miserável pecador estava onde? Lá no fundo do porão, dormindo. Aí, reúne todo mundo lá e vão tirar sorte. Aí ele fala: ó, não tira sorte não, eu sou o cara pecador. Me atira no mar, que agora, porque o que está acontecendo aqui é por causa desse Deus pleno que está fazendo tudo isso.
piorou. Porque no coração daqueles pagãos ali, assim, se porque ele pecou, Deus está fazendo isso para o mar, se a gente jogar agora ele no mar, aí a coisa vai ficar pior para nós. Ele fala, não, pode me jogar. E irmãos, eles não tiveram opção, pegaram Jonas e atiraram no mar. E o texto diz que quando Jonas foi lançado no mar, o mar se acalmou. E aqueles marinheiros, tudo pagão, eles louvaram o nome do Deus de Jonas, porque Deus tinha um propósito na vida daquele povo. Sabe, queridos, não adianta a luta que você vai ter na sua vida, não adianta o problema que você esteja passando. Se você se prostrar diante desse Deus de glória, de misericórdia e de plenitude, Deus vai nos abençoar. Novamente, o salmista nos conforta no Salmo 23, versículo 4, quando diz, ainda que eu estiver no vale e sobre mim a sombra da morte, eu não temerei o mal, pois sei que tu estás comigo. Está parafraseado por mim. Eu sei que tu estás comigo. Meus irmãos, lutas fazem parte de nossas vidas, mas a venceremos se nós nos submetermos à plenitude de nosso Deus. Nós a venceremos se tivermos a consciência em nossas vidas de que a nossa vida é de Deus e que Ele está no controle de nossas vidas. Nós vamos vencer. Às vezes a sua luta, para mim, pode ser só uma brincadeira. Às vezes a minha luta, você vai falar, o pastor está achando que isso aí é luta. Não. Mas só quem sabe a dor de uma luta é quem passa por ela. E só quem sabe o sabor da vitória é quem ganhou uma guerra. Amém? Só quem sabe o sabor da vitória é quem passou por ela e venceu. Eu posso dizer o que é isso. Eu e minha esposa, nós tivemos a nossa filha com 19 anos. 19 era 20 anos, diagnosticada com um sarcoma de Lite. É um câncer que dá no braço. E o médico falou assim, olha, ela tem que fazer uma cirurgia de poucos dias, porque senão ela pode sofrer uma metástase e aí é morte. E nós começamos a passar por essa luta. E Deus nos deu a glória, Deus nos deu a vitória. Irmãos, de hoje nossa filha continuar conosco, casada, para a honra e glória de Deus. Às vezes eu olho para ela e falo, você é um milagre de Deus. Então só conhece o sabor de uma vitória quem venceu uma guerra. Deus, Ele é poderoso. Esse Deus pleno que está sobre nós, Ele tem o poder de nos abençoar. Eu quero caminhar para o terceiro motivo que precisamos para nos prostrar diante de Deus. Você quer anotar? É porque Ele nos fundamenta em Deus. Ele nos fundamenta em amor. Porque Ele nos fundamenta em amor. O texto diz assim no versículo 17: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando fundamentados e enraizados em amor. Olha que coisa interessante, irmãos. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Olha que coisa interessante. Às vezes nós passamos por esse texto e não prestamos atenção. Olha, o segredo para me manter forte no Evangelho está em Deus, está em Cristo. E a gente fica buscando outros subterfúgios que não é Deus. Aí caímos, aí choramos, lamentamos, ficamos longe de Cristo. Mas o segredo está em aprofundar as nossas raízes em Deus, para ficarmos fortes. O apóstolo Paulo roga a Deus que permitisse que Cristo habitasse nos corações dos irmãos de Éfeso. E Deus, em sua plenitude, não mede esforços
para abençoar o homem que o procura com um coração grato. Precisamos de um coração grato e uma fé renovada em Deus todos os dias. Fé que move montanhas. Fé que nos posicione como verdadeiros servos de Deus em Cristo Jesus. A proposta de Paulo para aqueles irmãos em Éfeso era que eles pudessem viver uma vida sólida no Evangelho de Cristo, fortes, que pudessem enfrentar todos os ventos, os problemas e continuassem firmes. O versículo em destaque nos orienta sobre um enraizamento. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tentar tirar uma árvore, um pedaço de árvore que esteja no solo. Quando eu fui para o condomínio Maracanã, o irmão comprou um terreno assim, bem numa vila na frente da igreja. E chega o pastor na época, 15 anos atrás, forte. Irmão, pastor, tem um toco aqui, que eu preciso arrancar esse toco. Vamos arrancar, irmão. Juntamos lá um monte de homens, uns 15 homens. Os filhos dele, os negrão, 4x4, cabra macho mesmo, gente boa, boníssima demais. Irmão Josino, se estiver me ouvindo aqui, vai lembrar desse episódio. Irmãos, nós lutamos para tirar aquele toco. Foi muita luta. Foi muita farofa que aquele irmão fez ali. Comeu muita farofa, Coca-Cola, e cavava, e cortava a raiz, e cavava, e cortava a raiz, e amarrava a carro, e puxava, quebrava a corda, e nada acontecia. Parecia que o negócio não tinha jeito. A raiz daquele tronco era muito profunda, de forma que nós não vencemos aqui. Temos que cortar e sucumbir ela lá dentro, morrer ela lá dentro, porque não deu para tirar. É assim que Cristo quer que nós sejamos, irmão. É assim que Deus quer que nós sejamos, que nós estejamos tão aprofundados com Ele, que quando vier as tempestades da vida, quando vier os problemas da vida, quando vier um evangelho falso, quando vier os ventos de doutrina, isso possa passar por você, mesmo que te balance, mesmo que te leve a pensamentos, isso não te derrube, você continue firme com Cristo. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, que habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Continue confiando em Deus. Continue buscando em Deus cada dia a sua presença, meus irmãos. E isso vai nos fortalecendo diante dele, ao ponto de não cairmos, de não fadigarmos. Essa ideia que Paulo está, que estejamos enraizados, fundados, centrados neste amor, onde as tempestades, mesmo nos atingindo, não nos destrua. Hoje, preste atenção, hoje nós vivemos, em pleno século XXI, um embarateamento do Evangelho. Ô pastor, o que é isso? Irmão, estamos vivendo o embarateamento do Evangelho. Hoje tem Evangelho para todos os gostos, tem Evangelho para todo gênero, tem Evangelho para todas as pessoas. Eu não gostei daquele pastor não, ele grita muito. Eu não gostei daquele pastor não, porque ele fala muito baixo. Eu não gostei daquele outro pastor não, porque a mensagem dele é muito lenta. Eu não gostei daquele outro não, porque ele caminha muito. Eu não gostei daquele outro, porque ele fica parado demais. Então as pessoas começam a buscar um evangelho que satisfaça a sua vontade. Eu não gostei daquela igreja, lá não tem uma campanha de nada, não fala em bênção, não fala em bênção, não fala em milagre. Mas quem disse que o evangelho tem que falar em bênção e milagre? O evangelho tem que falar do evangelho de salvação que transforma a vida do homem. Esse é o maior milagre que pode acontecer, é um pecador se arrepender e voltar para Cristo e vir aos pés de Cristo. Esse é o melhor milagre. Jesus disse, olha, a obra que eu fiz, vocês farão muito maiores. Jesus estava falando disso, irmãos, não era de milagres não.
Está falando de salvação, de pessoas serem entregues a vida dele a Cristo. Os irmãos podem não ter percebido, mas eu percebi, quando o Márcio foi na primeira e na segunda missão dele, como aí missionário voluntário, a alegria, a satisfação que ele trouxe os depoimentos, quando ele disse, olha, a pessoa entregou a vida para Jesus, foi muito da hora, mano. É algo emocionante, não é, Márcio? Quando você vê um pecador se arrepender, e que você olha e fala assim, meu, não tem jeito não, aí, você olha pro jeitão do cara assim, aí não tem jeito não. Aí quando você menos espera, o cara, eu quero aceitar Jesus. Irmãos, o céu se abre, os anjos tocam as trombetas, a Bíblia diz que tem festa nos céus quando um pecador se arrepende. Esse é o maior milagre que pode acontecer. E parece que as igrejas estão preocupadas com outras coisas. É a campanha da chave da casa, é a campanha do carro zero, é a campanha disso, é a campanha da visão restaurada, é a campanha não sei o quê. Não é isso que a Bíblia nos ensina, queridos. A Bíblia nos ensina a vivermos verdadeiramente diante de Deus, porque as pessoas têm pregado muitas blasfêmias quando pregam o Evangelho. Eu digo que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do seu povo, e que as pessoas não fiquem se adequando o Evangelho às pessoas, mas que as pessoas possam, com suas vidas miseráveis, derrotadas, entenderem o plano da salvação do Cristo que nasceu como menino, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 7, e que cresceu, e que subiu numa cruz, e que derramou o seu sangue precioso numa cruz, para nos salvar. Quando o homem entender isso, a vida dele é transformada. Acabam os problemas dele? Não, vai continuar tendo problemas, mas os problemas agora vai passar com Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito do Evangelho. E pensem, agora, uma coisa que me entristece, meus irmãos, é que as igrejas que pregam o Evangelho não genuíno, elas estão lotadas, estão cheias. E a minha palavra nessa noite aqui, como remanescentes em Cristo, como servos de um Deus de uma plenitude única, precisamos ver esse Evangelho genuíno sob o comando desse Deus único e verdadeiro, onde sua plenitude é única, um Deus imutável, que nos deu um Evangelho que salva, transforma, que dá um novo direcionamento para a vida do homem pecador. A igreja de Cristo precisa incomodar o mundo. A igreja de Cristo precisa incomodar o mundo. Eu li uma frase, não fui eu que escrevi, também não me lembro quem foi, me parece que foi o Billy Graham, mas eu não tenho certeza. A frase é assim: o dia que a igreja deixar de incomodar o mundo, é porque ela se tornou igual ao mundo, e aí ela não tem mais sentido de existir. Nós precisamos incomodar as trevas, precisamos fazer oposição a Satanás, nós precisamos gritar que Jesus salva. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que nós possamos ser um incômodo para o mundo, para as trevas, para o reino de Satanás, que cada um de nós, através de suas orações, através de seus joelhos prostrados, possa ser um opositor de Satanás. Tem uma história para encerrar. Diz que um professor levou um grupo de alunos para visitar um museu cristão e foram na casa do Moody, acho que foi Moody, se eu não me engano, e na sala tinha um tapete, e estava assim um círculo no tapete, marcado dos joelhos daquele homem, e por causa desses joelhos teve um
grande avivamento dos Estados Unidos. E aquele professor, na hora que estava voltando, faltou um aluno. E ele contou e faltou um aluno. E ele subiu novamente naquele museu, e quando chegou naquela sala, tinha um garoto ajoelhado, naquele mesmo lugar, gritando em alta voz: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, Senhor, faz de novo. E aquele professor chegou no ombro de Billy, falou: Billy, precisamos ir embora. Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos orar por uma renovação espiritual. Precisamos orar para que cada homem, para que cada mulher de Deus possa ser um estandarte na palavra de Deus. Que cada um de nós possamos nos prostrar diante do Deus de glórias e riquezas insondáveis, investindo nesse reino, que é o melhor que nós podemos fazer. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, e que você possa voltar para a sua casa, ciente de que existe um Deus poderoso, e que pode mudar o quadro da vida daquela pessoa que você já não dá mais nada por ele. Talvez aquele filho que você já entregou, aquele filho que você já desistiu. Não desista, continue orando, continue falando com Deus, porque Deus tem um milagre para fazer na vida dele. Você não vai viver sem lutas, você não vai ter vitória sem lutas. É preciso lutar, é preciso continuar clamando a Deus para alcançarmos as vitórias. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar por você nesse momento. Depois o grupo vai estar cantando novamente um hino muito bonito, que nós vamos estar adorando o Senhor também. Feche os seus olhos. Deus querido, eu oro a Ti nesse momento, mais uma vez, dizendo que eu sou grato ao Senhor, por nos dar a condição de passarmos pelo vale da sombra da morte, por nos sustentar em momentos tão difíceis, quando muitas vezes nós sentimos que estamos sucumbindo e que não temos condição mais de caminhar, e o Senhor está olhando para nós. O Senhor está próximo de nós, e muitas vezes nós estamos em Tua presença e nem percebemos, mas o Senhor está ali, o Senhor está conosco, o Senhor está nos conduzindo, e por isso eu Te agradeço, por isso eu Te louvo, por isso eu coloco em Tuas mãos a vida desta igreja, pedindo que o Senhor esteja abençoando cada filho Teu aqui nessa noite, cada um que está em casa nos assistindo, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame, Senhor, a Tua graça, que o Senhor abra as janelas dos céus e que envie legiões de anjos para lutarem em favor do Teu povo. Oh Deus, quantos estão agora nos leitos dos hospitais, precisando de uma palavra, precisamos da Tua palavra. Deus, visita essas pessoas, toca com a Tua mão de poder. Deus, aonde esta palavra chegar, que ela chegue com poder curador na vida das pessoas. Em nome de Jesus eu Te oro, porque esse é o único nome que tem poder, Senhor, diante de Ti, para pedir, rogar por nós. Então é no nome de Jesus que nós Te oramos. Amém.